uma vez estamos aqui juntos, para estarmos compartilhando com vocês sobre esse tema tão importante que é a questão dos desigrejados. Nós estamos praticamente finalizando, então estamos já nas considerações finais. Aliás, já passamos das considerações finais, nós estamos nas reflexões que nos incentivam, que nos devem fazer refletir sobre este movimento. É importante que nós atentemos para questões que este movimento levanta. E a gente pretende aqui, nesta nossa última aula, nós podemos estar conversando um pouco e buscando, uma estratégia ou técnicas de enfrentamento para que nós saibamos lidar com este movimento que, embora ele seja sociologicamente novo, até eclesiasticamente novo, espiritualmente ele já é muito antigo, porque senão Hebreus não escreveria, não deixamos de congregar. Se já escreveu isso lá, o autor de Hebreus, é porque já existia algumas situações assim. Então, é importante. Nós vimos, ao longo desse nosso módulo sobre os desigrejados, que existem 3 categorias, que é o traumatizado lá, que é aquele que foi ferido. Nós temos aquele que é o dogmático, que é o militante, é aquele que não quer. Geralmente esses são os mais perigosos, E temos aqueles que não se submetem à liderança alguma. Então, nós vimos isso. Falamos também sobre a questão da natureza da igreja, da essência da igreja. Falamos aqui da importância da igreja, do conceito que os reformados, os reformadores e os protestantes, aliás, é muito interessante, existe uma diferença entre os protestantes e os reformados. Isso é mais a nível teológico, acadêmico. Protestantes são aqueles mais alinhados a Lutero, e os reformados mais alinhados a João Calvino. Também dentro desse espectro existe aqueles que são os protestantes magisteriais, que são aqueles que entendem que o Estado, ele deve, a religião e o Estado devem caminhar juntos. E existem os protestantes radicais, que é aqueles que apregam a total separação entre o Estado e a igreja. E graças a Deus, no meu entendimento modesto, pequeno, esse último prevaleceu. Porque se houvesse uma ação conjunta ou uma mistura entre religião e Estado, a história mostra que isso é terrível. É a história. Nós vimos aí o que aconteceu durante a época em que o catolicismo predominou. E a gente vê também países como a Alemanha, Inglaterra, Bélgica, Escócia, onde a religião e o Estado caminham juntos, e a gente vê a decadência do cristianismo. Eu tenho recebido vídeos de alguns pastores que estão fora do Brasil, que estão na Europa. Irmãos, é impressionante. Países assim como a Inglaterra, o berço de Wesley, de Oliver Cromwell, de Thomas Crown, William Wilberforce, tanta gente boa, John Stott. Hoje o muçulmano, o Islã tem invadido a Europa. É impressionante. Meio-dia, cidade como Londres, o pessoal bota o tapetinho e invoca lá onde estiver, seja nas ruas, nos comércios, os caras param tudo e se ajoelham e invocam lá.
E mulheres inglesas, né? Que sempre foram tão independentes, tão autônomas, tão fortes, como a Rainha Elizabeth. Hoje você vê nas ruas de Londres, de Oxford, elas andando com a burca na rua. É impressionante o que está acontecendo com a Europa. A invasão muçulmana. E a gente sabe que eles se aproveitam da liberdade, mas quando eles impõem, quando eles conquistam o domínio, eles acabam com qualquer liberdade. Haja visto o Irã. O Irã, antes de ser essa república religiosa islâmica, o Irã era uma nação hiper super desenvolvida e mantinha relações com todos os países da Europa, inclusive com Israel. E hoje a gente vê que é uma nação que patrocina o terror, não é? Que investe no terror, que mantém estruturas de terror que espalham pelo mundo inteiro, o Irã. Então, a decadência, né, que a Europa está vivendo hoje, igrejas se transformando em pubs, né, ou até mesquitas. Pubs são os bares, igrejas se transformando em pubs, em mesquitas, em museus. Eu estava ouvindo, eu tenho assistido a alguns debates, né, sobre os controvérsias, questões teológicas entre teólogos, né, e rabinos. E um teólogo muito estudioso, e eu tenho gostado do que ele tem falado, que chama Tasso Liku. Eu acho que ele é de Pernambuco, por causa do sotaque dele, ou ele é paraibano, eu acho. Ele disse que o que tem detido ele, isso ele mostrou dados, viu? Depois até passo para vocês esse debate, é umas 2 horas, mas assista aos poucos, mas é muito interessante. Ele disse que o que tem detido o avanço do Islã no Brasil, principalmente nas periferias, é nada mais nada menos que o movimento pentecostal. É impressionante. E é verdade mesmo. Há anos atrás a CBN fez uma matéria falando sobre a invasão muçulmana nas periferias. Eu até gravei. E na época do meu mestrado, gravei no celular e passei para o meu professor Pitum, que ele é um entendido especialista no pentecostalismo brasileiro, né? Então, o Islã não cresce muito nas periferias brasileiras por causa da presença da igreja pentecostal. Ela disputa o território com os islãs, com os muçulmanos. Então, é importante, né, a gente fazer uma reflexão sobre isso, a gente ponderar essas questões, o que isso diz respeito a nós, né? Porque nós estamos falando da igreja de Cristo, nós estamos falando da noiva do Cordeiro, né? Então, dentro dessas questões que o movimento levanta, convido você a abrir a sua Bíblia, né? Lá em Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus capítulo 13, verso 17. Eu achei muito interessante, né? Um pastor, eu não lembro o nome dele, mas ele propôs à sua igreja que levasse Bíblias em papel, não mais em celular. Oi? É isso, a City Church dos nossos queridos Eric Sheila. Vamos trazer as Bíblias em papel. Eu acho interessante isso aí, porque essa, pelo menos, eu entendo que é uma igreja muito antenada com as questões modernas, né? Com o pensamento moderno. Mas os apóstolos de lá, eles
entenderam que é importante o manusear, né, a palavra de Deus. Aliás, eu não sei quanto a vocês, mas eu gravei muitos textos bíblicos na mente, olhando as páginas. Eu também. Eu sabia tal texto está, né, na página esquerda, tal texto está na página direita. Foi assim que eu gravava os textos na mente, no endereço. Hoje é muito mais fácil com isso aqui, mas eu não sei mais. Daria para fazer meu sanduichinho de São 23. Oi? O sanduichinho do freio que ele nas quartas-feiras. Ah, Eu Salmo 3 entre o 22 e o 24. Uma página para fazer meu sanduichinho que eu falei. o sanduíche? Porque fala da vinda do Messias, depois da vinda dele como profeta, depois a vinda dele como rei, né? E o Salmo 23 está no meio ali, presencial. O resumido. Legal. Muito boa. É mesmo. Então, né, o que esse texto nos diz, né, em Hebreus 13:17? Você lê para nós, Ed? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Uma interpretação aqui básica, né? Sem recorrermos aos aparatos críticos, né, teológicos. À primeira vista, quando lemos um texto assim, o que nos vem à mente? Qual que é a primeira impressão que nos vem à mente quando lemos esse texto? O que entendemos dele quando lemos? Obedecei a vossos guias. O que nos vem à mente? Obediência à autoridade que Deus constituiu à igreja. Que são os guias, né? Simples assim. Simples assim. Não é? E a música da Ana Paula. Obedecer é importante. É prova de amor. E eu diria que no final do versículo, né, a obediência é um benefício para nós mesmos, porque diz que os nossos líderes trabalham com alegria. E se a gente não obedecer, vão trabalhar com tristeza. Exato. Vai ser ruim para a gente. Então, a liderança é levantada por Deus, né? É levantada por Deus, mas aqui a gente precisa se perguntar: até onde vai essa minha obediência? Até o limite em que este meu guia estiver obedecendo a palavra de Deus. Porque a partir do momento que o meu guia não obedecer a palavra de Deus, eu não posso obedecê-lo. Exatamente. Porque a própria Bíblia coloca, né, uma linguagem que se usa muito, né, no meio político, uma cláusula de barreira. Ou seja, eu tenho um limite até onde vai a minha obediência. A minha obediência deve ir enquanto esta liderança, como disse a Edna, for fiel e submissa à palavra de Deus. Porque a partir do momento que ela deixa de ser fiel e obediente à palavra de Deus, eu não tenho mais compromisso com aquela estrutura religiosa. Porque eu tenho meu compromisso em primeiro lugar é com Deus. E é por isso também, pastor, que nós, como discípulos do Senhor Jesus, temos que obedecer aos nossos guias, sermos submissos a eles, mas também conhecermos a palavra de Deus. Porque como é que eu vou avaliar tudo que é pregado, tudo que é ensinado, se está de acordo com a palavra de Deus, se eu não a conheço? Exatamente. Nossa, que verdade. Essa é a questão. E é o que lamentavelmente nós mais vemos. É a questão.
aqueles crentes bereanos. E é interessante, eles não tinham o Novo Testamento. Porque o cânon do Novo Testamento foi fechado muito tempo depois. Eles tinham o quê? Os escritos do Antigo Testamento, né? Eles tinham a Tanakh, como os judeus chamam, que é o Antigo Testamento inteiro, que era a Torá e os profetas. E poderia até, vamos dar uma pequena vantagem, fragmentos, né? O Evangelho de Marcos ou Gálatas, que foram as cartas mais antigas, mas temos que lembrar que Atos, né, corre paralelo, né, à vida do apóstolo Paulo. O livro de Atos, né, tanto é que Paulo ainda está vivo, porque no final os judeus vão visitar Paulo na casa dele. Então ele está vivo ainda, né? E sabemos que Lucas era o amanuense, né? Foi o escritor, aquele que escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, né? Que são 2 tomos de um só volume, né? É uma obra de 2 tomos ou 2 volumes, né? Então, quando Hebreus está escrevendo isso, o contexto da época é que essa pequena igreja situada na Ásia, ela era predominantemente constituída de judeus convertidos. Eles estavam passando por uma perseguição muito intensa por parte dos próprios judeus ortodoxos, né? Hoje falamos ortodoxos, né? Porque hoje existe o judeu secular e o judeu ortodoxo, o religioso, né? Mas nessa época, essa pequena igreja ela estava sendo perseguida e duramente atacada, tanto a nível de perseguição quanto de assédio, no sentido de convencê-los a voltar ao judaísmo. Então, alguém inspirado pelo Espírito Santo, não sabemos quem é, Deus não quis que soubéssemos, escreveu essa carta e deixou lá registrada para que sirva de exemplo para todos nós. Então, o povo estava padecendo, esses cristãos estavam padecendo perseguições, tanto fora quanto dentro, com correntes teológicas dentro da igreja, pregando que eles deveriam voltar a obedecer os ritos mosaicos. Por isso que grande parte da carta aos Hebreus é para explicar o contraste, não é? E a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. Isso é muito importante, por isso que é bom nós estudarmos, porque aí a gente conhece o contexto em que a carta foi escrita. E isso vai nos ajudar a não incorrer em erros teológicos básicos, simples, né? Por isso que é importante. Eu incentivo que todos mergulhem na palavra de Deus, que possam estudar, ir em seminários, se aprofundar. Não é a gente sair desse nível solo, chão, nível chão, né? Porque geralmente é aí que incorrem os grandes erros. Então, essa obediência, ela vai até o ponto em que estivermos submissos à palavra de Deus. É muito interessante, né? Eu estava revendo algumas coisas, e a confissão de fé de Westminster, que é a base teológica, bíblica do presbiterianismo brasileiro, ela diz que a autoridade da igreja ela é derivada, ou seja, ela provém, ela procede da palavra de Deus. E ela continuará, olha o que a confissão de fé diz,
ela continuará sendo igreja de Cristo enquanto ela for fiel às Sagradas Escrituras. A partir do momento que ela deixa de ser fiel às Sagradas Escrituras, ela deixa de ser igreja. Olha, é sim ou não? Como diz hoje, corte Tramontina, né? É sim ou não? E nós precisamos de definições assim na nossa vida, porque hoje, sabe, está tudo muito cinza, não é? Não, mas pode ser, pode não ser, uma flexibilização muito grande. Enquanto estiver fiel às Sagradas Escrituras, é a Igreja de Cristo. Deixou de ser fiel às Sagradas Escrituras, não é mais Igreja de Cristo. É um organismo religioso, é uma instituição. Então, não é? Esse texto também de Hebreus nos diz, também nós entendemos dele, que esta liderança, ela não é apenas levantada por Deus, mas ela é capacitada por Deus para exercer a liderança. No Mackenzie eu tinha o meu professor lá de hermenêutica bíblica. Ele era muito bom professor, um bom professor. E ele, o professor Lindbergh, ele disse que o pastor, eu gravei essa definição na minha vida. Veja bem, ele falou isso em 2012, já tem aí 13 anos. Eu ainda tenho isso que ele disse em sala de aula, que o pastor é um humano assistido. Essa definição me soou tão forte dentro de mim. Um humano assistido, o que significa isso? Ele é humano, mas ele tem uma assistência divina para desempenhar a função. O pastor. Essa, para mim, foi uma definição tão legal. Sabe aquelas definições que você nunca mais esquece? Ele é um humano assistido, ou seja, ele continua sendo homem, ele continua tendo os seus erros, os seus acertos, as suas qualidades, seus defeitos, as suas virtudes, as suas ambiguidades, mas ele recebe de Deus uma capacitação especial, um dom, uma vocação para desempenhar o pastor. Aí depois entra o Osias para administrar os contrários. Oi? Aí depois entra o Osias. Para administrar os contrários. É verdade. Olha, é impressionante, né? Como isso a gente percebe dentro de toda a história da igreja, né? Os movimentos internos, né? Paulo chega a falar os inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos internos não eram do nosso meio, mas estavam conosco. Então, esses contrários. O joio, né? Também o joio dentro do trigo. Então, essa é a primeira questão que este movimento levanta, né? De estarmos aliançados a uma liderança enquanto ela permanecer fiel às Escrituras. Não enquanto eu concordar com os posicionamentos sociais desta igreja ou não. O critério não é esse. Geralmente, quando hoje as pessoas, e uma das causas que esse movimento também levanta a questão da modernidade líquida, que é o desapego a qualquer instituição. Hoje as pessoas elas se desligam por qualquer razão, qualquer motivo. Vamos aqui para o livro do profeta Isaías.
quero ler para você, o texto aqui. Isaías capítulo 30, verso 1, o profeta ele está exortando o povo a não fazer uma aliança com o Egito. Ele está exortando o povo a buscar a Deus. Ok? Ele está falando, não confie no Egito, nessa cana quebrada. Não confie no Egito. Confie em Deus. Israel está passando por uma fase de apostasia. É interessante que Isaías pega o reinado de vários reis. Pega o reinado de Jotão, Acás, Ezequias e Uzias. Ele pega esses reinados aí. Então ele diz assim: ai, o 31, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Quando a gente vai para a versão corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui no lugar de aliança que temos na atualizada, está escrito que se cobrem com uma cobertura, não do meu espírito. Olha que coisa, né? Que se cobrem com uma cobertura, não do meu espírito, na versão corrigida. O que significa isso? Que nem toda cobertura espiritual provém de Deus. Ou seja, voltamos de novo à questão da fidelidade à Bíblia, às Sagradas Escrituras, a infalível palavra de Deus. Então ele está dizendo, ai daqueles que se cobrem com uma cobertura não do meu espírito. Então, esse texto de Hebreus, como diz Isaías, nos exorta, né, a sermos fiéis à palavra de Deus antes de qualquer coisa. Né? Há um tempo atrás eu estava conversando com um grupo de pastores e um deles postou uma matéria sobre a questão questões tolas, mas que muitos teólogos gostam, que eu acho que é perder tempo, né? Se Deus é feminino ou masculino. Meu Deus. Eu acho que tem coisas mais importantes, mas tem gente que gosta de ficar perdendo tempo com essas coisas. Se Deus é masculino ou feminino, o próprio Jesus definiu a questão, Deus é espírito, acabou, não tem esse negócio. Mas eu gosto, né? Então, aí, aquela discussão toda, o pessoal escrevendo. E aí eu me lembrei de uma afirmação do meu professor de teologia, Einstein, onde ele falava que as pessoas confundem hoje livre exame com livre interpretação, são diferentes. Livre exame, que é uma das conquistas da reforma, é que todos nós podemos ter acesso às Escrituras. Mas a livre interpretação não existe, a gente tem que estar subordinado a critérios. Isso é hermenêutica, né? É a ciência da interpretação. Temos que estar subordinados a critérios. Um deles não é a totalidade da Bíblia. Então, não existe livre interpretação. As pessoas se equivocam nas palavras. O que existe é livre exame.
Todos podemos ter acesso, devemos ter acesso às Escrituras. Agora, interpretá-la, nós temos certas regras. Por exemplo, estão de acordo com as Escrituras? Um texto jamais contrariará outro. Outro critério, devemos estar submissos à orientação do Espírito Santo. E o Espírito Santo jamais ele invalidará um outro texto bíblico, porque ele é o autor de toda a Bíblia. Então o Espírito Santo jamais vai contrariar um outro texto que ele mesmo inspirou. Né? Então, é importante que a gente atente para isso. Vai lembrar acho que o pastor estudava lá no ECO, e eu no COI. Não me lembro até o nome da professora. Acho que você já ouviu falar dela, Tereza, que é ligada à chapa 2 do Sindicato dos Profissionais da Educação. Eu vi aquele mulherão assim, mulherão que é alta. Eu falei, Que bom, né? Olha a conotação. Ainda bem que o homem explicou, né? E é claro, não era mais aquela jovem, né? Professora. A entrevistar não tem nada, não é suas palavras. Aí eu vi aquela mulher alta, assim, falei, caramba, eu conheço de onde? Quando eu tinha voltado a estudar na 5ª série. Quem é crente aqui? Por que ela tem que falar isso? Um monte de gente na sala. Eu tenho minha mão. Um e outro levantaram também. Falei, mas porque esse negócio de Bíblia não tinha nada a ver. Mas essa se lascou, pelo menos comigo. Em parte. Interpreta como quiser a Bíblia. Nós estamos falando da interpretação. Aí, graças a Deus, no começo eu ido para o instituto, né, no começo da minha carreira cristã, o irmão Rui me ajudou. Você vai para o instituto, você vai. E foi uma bênção para mim. Falei, não, professora Tereza, existe a exegese, a hermenêutica, existe os ramos aí que fazem entender a Bíblia segundo deve ser. Ela, para, eu nunca vi isso. Aqui tem ela com poucas palavras. E com humildade, né? Porque às vezes as pessoas... Falei, não, professora, existe a interpretação, tem a interpretação da Bíblia da forma correta, tal, trabalhei, porque tem homilética, exegese, hermenêutica e tal. Isso me ajudou, hein? E olha que eu não sabia praticamente nada de Bíblia. Mas graças a Deus, depois eu encontrei aí eu falei, você lembra de mim? Eu sou aquele. As interpretações, né? Isso que é bom, gente. Agora não mais, né? Mas antigamente eu gostava de assistir, por exemplo, a TV Senado. Eu gostava de ver a TV do Judiciário. Para ver os embates, as discussões. E aí, quando o pessoal chegava em casa, eu tinha que tirar. Tá vendo isso? Aí eu tirava. Mas era um momento que eu gostava, eu apreciava. E há uns tempos atrás houve na TV do Judiciário, do STF, né, houve uma sessão onde o Gilmar Mendes e o Barroso surgiu um assunto sobre a Bíblia. E eles começaram a ridicularizar a Bíblia, a menosprezar, falando que a Bíblia é um livro difícil de entender, porque é grego, hebraico, aramaico, e cada um interpreta do jeito que bem entende. E aí o André Mendonça, ele é um pastor presbiteriano. O André, ele pediu a palavra, o ministro André falou, mas existem critérios para se interpretar a Bíblia, assim como existem critérios hermenêuticos para se interpretar a lei, as leis. Então, ele falou que heresia vem pela interpretação. Oi? Ele falou que heresia vem pela falta de interpretação. Exatamente, ele disse que as heresias surgem pelos erros de interpretação da Bíblia.
eu achei que, graças a Deus, temos alguém, né, que é um contraponto, um contrapeso ao que acontece naquele ambiente. Então, você vê a questão, não é a livre interpretação. Podemos interpretar a Bíblia da maneira que bem entendemos, não. Existem critérios, existem normas, né? Isso é importante. Um outro texto também que este movimento levanta, né, que eu vejo que é muito importante, eu creio que ele é o cerne que esse movimento quer atacar, encontra-se em 2 Timóteo 3,16. É o texto clássico, é um texto clássico. O Fran já falou, já está na ponta da língua. Parabéns, Fran. Gostaria que todos na igreja tivessem esse entendimento, esse conhecimento bíblico. Toda a Escritura, bem frisado, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, toda a Escritura, porque esse movimento levanta a questão de que o Antigo Testamento não serve para nada. Que o Antigo Testamento é para os judeus, que hoje na Nova Aliança nós não temos necessidade, eles são muito claros e precisam, principalmente Caifás, nos seus absurdos. Ele diz que a igreja não necessita do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele acabou com a vinda de Jesus. Hoje vivemos a Nova Aliança. Parece bonito. Parece bonito. Ouvindo isso, falando sobre a Nova Aliança, sobre Cristo. Parece bonito, parece que enfatiza a soberania de Deus, a soberania de Cristo. Mas não, tem um veneno por trás. Porque fere o princípio básico das Escrituras, porque quando Paulo escreve isso, não tinha o Novo Testamento formado. Paulo está falando do Antigo Testamento. E aí eles vêm com um discurso dizendo, mas Paulo é fruto da sua época, é sempre assim, todas as vezes que qualquer pessoa que tenha corrupção em relação à teologia ou à Bíblia, eles caem para essa questão do contexto social. Não, mas Paulo é fruto da sua época, porque Paulo fala que a mulher devia ficar calada na igreja, aí começa com esses discursos, né? Toda vez que eles são espremidos, que eles são acuados, eles vêm com esses discursos de relativização das palavras. Então, né? Aqui, toda a Escritura, Paulo está se apegando a Gênesis até Malaquias. E é lógico, né, as palavras de Jesus. Não tinha o Novo Testamento. Então, né, este movimento dos desiderados, no fundo, ele quer atacar as bases da fé cristã enraizada na palavra de Deus. E eles odeiam ouvir isso. Quando você conversa com um desigrejado ou um pastor que apoia esse movimento, e pasmem, existem muitos pastores que hoje apoiam isso, né? Eles ficam extremamente irritados quando você vem com argumentos. Quando você vem com argumentos sólidos, né, na palavra de Deus. Talvez até por isso que tem tanta gente que fala que Deus no Novo Testamento é amor e parece que no Velho
é o Deus que castiga. Exatamente. É o Deus do juízo, do olho por olho, do dente por dente, do pé por pé, mão por mão, né? Inclusive, um parênteses é que a última do René, ele falou assim que não existe o Deus fogo consumidor para ele. Para ele, né? Ele não acredita no Deus fogo consumidor, ele ministrou isso. O que é falado na palavra de Deus, que Deus ele é fogo consumidor. Citado no Novo Testamento. Não é? Deus é fogo consumidor. E o mesmo Deus de amor que se revela em Cristo no Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento, que planejou de uma forma sábia, perfeita, sem nenhuma brecha, todo o plano da salvação, da redenção do homem. Exatamente. E começa lá em Gênesis, aliás, na eternidade, né? Não, é engraçado falar que começa. Na eternidade. A salvação começa na eternidade. É verdade. Porque Deus, né, como diz o jovem Samuel Morilha, é atemporal. Como diz o nosso intelectual Samuel, Deus é atemporal. Ou seja, eu fiquei pensando nele. Ouviu isso? Deus é atemporal. Olha isso. Então, toda a Escritura é inspirada. Quando isso deve estar na nossa mente, esse texto deve ser um daqueles chaves para decorarmos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E pelo fato de ser inspirada por Deus, ela é útil, né? E aí Paulo vai desenvolvendo, né, o raciocínio. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar, na justiça. Com qual propósito? A fim de que o homem de Deus, eu e você, ele não fala o pastor, ele fala o homem de Deus, ele não fala o líder, ele fala o homem de Deus. Todos nós sejamos perfeito e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E antes disso, invernosmente, como o pastor estava, já me veio o 2,15 também, é outro que eu gravei bem, eu tinha gravado bem também, era o 2,15, né, que antecede isso aí, falando para o crente, para mim, para os irmãos, de um modo geral, para procurar apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra de Deus, vamos abrir a nossa Bíblia, né, gente? Vamos lá em Gálatas, né? Manejar nesse aspecto rápido, saber onde é que está, e etc. Manejar é viver, né? Viver aprovado como obreiro que maneja bem, é viver a palavra. Exatamente. Uma outra questão também que esse texto nos ensina, encontramos lá em Joel, capítulo 2, verso 16, verso 17, onde ele diz, e vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus o Senhor, chorem. Eu faço esta oração. Ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: onde está o Deus de vocês? Lemos aqui na linguagem de hoje. Ou seja, não é? Aqui ele está exortando, o Senhor está exortando através do profeta Joel aos líderes, sacerdotes, que peçam perdão a Deus pelos pecados da igreja. Fofoca, maledicência, desvio de dinheiro, espírito de Jezabel, charlatanismo, tantas outras coisas. Mas tantas outras coisas que se a gente começasse a enunciar os pecados da igreja misericórdia, a gente ficaria aqui
séculos falam dos pecados da igreja, visível. Mas ele aqui nos convida, nós líderes, a chorarmos pelos pecados que ocorrem dentro do corpo de Cristo. Que são tantos, né? Pelo amor de Deus. Então, esse texto também, esse movimento também nos levanta a questão de nós olharmos e fazermos uma autocrítica. É importante que a igreja faça uma autocrítica dela mesma, que ela reveja seus posicionamentos, que nós façamos uma autocrítica. Essa semana eu dei aula em Campinas, né? Eu estou dando aula lá no discipulado da igreja do apóstolo Renato, e aconteceu algo muito interessante. No final, a gente para o pastor orar e Deus agiu ali. Deus agiu. E eu depois eu fui para a minha casa pensando na misericórdia de Deus, porque eu fui para dar aula. Não estávamos falando de avivamento, estávamos, o tema é avivamento, mas fui dar aula do jeito que eu estou dando a vocês, mas de repente aí Deus agiu, né? E aí eu fiquei pensando, da maneira de Deus, Ele age quando quer e como quer. Nunca é da nossa maneira, do nosso jeito. Então esse texto aqui nos chama a atenção para uma reflexão de orarmos, de buscarmos a Deus, de reconhecermos que temos pecado contra Deus, que não temos feito aquilo que Deus quer. Quando eu digo isso, não é uma vida em pecado, que estamos vivendo deliberadamente no pecado, mas eu acredito que nós podemos e devemos ser mais santos. Amém. Nunca nos conformarmos com a medida que temos, sempre a gente deve buscar mais. A gente não deve, eu estou bem espiritualmente. O culto que tivemos domingo passado, que foi Dia dos Pais, uma palavra maravilhosa do pastor Alexandre, algo maravilhoso que aconteceu. Mas eu não devo pensar que isso foi o final, o ápice de tudo, não. Deve haver no nosso coração, no nosso espírito, um empenho maior de que, olha, eu tenho que ser mais santo do que eu fui ontem. E Mateus 18, 6 a 9, Jesus fala, nos previne, nos alerta, de que os escândalos são inevitáveis. Mas ai do homem por quem vê o escândalo. Eu, graças a Deus, até onde a minha mente permite, eu não me lembro de ter sido pedra de tropeço para que alguém deixasse de seguir a Cristo por minha causa. Que eu escandalizei alguém, impedindo essa pessoa de se relacionar comigo. Eu tenho meus pecados, mas esse não cai. De ter sido um instrumento para que um pequenino, porque é o que Jesus chama de pequenino, de fazer-me tropeçar e servir de escândalo, de pedra de tropeço. A Bíblia diz que nós não devemos fazer isso, porque quem faz assim está debaixo de um ai, de uma dor, de um lamento. Ai daquilo que fizeram desses pequeninos a tropeçar. Um outro ponto também que esta questão nos levanta, encontra-se aqui em Marcos capítulo 6, verso 20
onde João Batista está preso. Mas há uma afirmação de Mateus que me chama muito a atenção. Já... Oi? Ah. Deus abençoe o pastor Carrion. Um abraço, viu? 20. Marcos 6, 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Por que Herodes temia João? A resposta está no próprio versículo. Porque ele sabia que era um homem justo e santo. Ou seja, a santidade e a justiça revelada na vida do profeta João Batista assustava o rei. E a igreja não pode perder isso. As pessoas têm que olhar para nós e temerem a igreja, sabendo que ela é justa e santa. Amém. Não é medo. Eu tenho medo dele. Por quê? Porque ele é ruim. Não. Mas a sociedade tem que olhar para nós. Não, esses caras são sérios. E é aí que eu vejo que esse movimento chama a igreja para fazer uma reflexão. O rei tinha medo. Uma das rainhas da Inglaterra disse: eu temo a oração, eu temo mais a oração de um pré-reformador chamado Fox do que uma invasão por uma esquadra bem armada de navios. Ela dizia: eu tenho mais medo da oração desse homem do que uma invasão inimiga na Inglaterra. Ou seja, aonde está o temor da sociedade em relação à igreja? Em relação aos nossos colegas de trabalho. Não, peraí. Eu respeito. Eu respeito a Suzana porque ela é uma profissional. Não só por isso, mas porque ela carrega um nome com ela, que é o nome de Jesus. Amém. E assim cada um de nós. Então esse texto ele é muito forte. Para lembrar quando o crente estava expulsando um demônio, isso foi contado no seminário do instituto, mas foi contado, ou até fora, mas foi contado. E na hora do demônio ir embora, aí chamaram o outro servo de Deus. Ele abriu a porta para expulsar o demônio que estava lá no quarto, trancado lá e tal. Bastou olhar nele para ele ir embora. Não sou falar nada. Nada. Autoridade. Autoridade. E aí, finalizando, nosso texto, Efésios capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo fala da multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria de Deus. E, comentando esse texto, John Stott, ele fala o seguinte: algumas pessoas constroem um cristianismo que consiste no relacionamento pessoal com Jesus e que virtualmente nada tem a ver com a igreja. Outros fazem com má vontade uma concessão à filiação à igreja, mas acrescentam que já rejeitaram a organização eclesiástica
como sendo recuperada. Ora, é compreensível e até mesmo inevitável que critiquemos muitas das estruturas e tradições herdadas pela igreja. Toda igreja, em todo lugar e a todo tempo, precisa de reforma e renovação. Devemos, no entanto, ter cautela para não desprezarmos a igreja de Deus e para que não sejamos cegos diante da sua ação na história. Podemos dizer com segurança que Deus não abandonou a sua igreja, por mais insatisfeito com ela que ele esteja. Ainda a está edificando e reinando. E se Deus não a abandonou, como é que nós podemos abandoná-la? Ela, a igreja, ocupa um lugar central no seu plano. Eu gostei dessa frase de John Stott, tanto é que eu usei ela para finalizar o texto. Ou seja, né? A igreja ela tem os seus erros, ela tem as suas falhas, tem as suas questões, né? Mas ela ocupa um lugar central no plano de Deus e Deus não a abandonou. Então, quem somos nós para abandoná-la? Achei. John Stott era fenomenal. É um homem, só podia ser inglês, né? Uma sabedoria, um dos maiores expositores bíblicos que Deus nos presenteou. E um homem fiel a Deus e a sua palavra. Foi anglicano desde o começo, desde o nascimento até a sua morte. Um homem que amou profundamente a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que vale a pena ler. Até estudamos um livro dele, né? Crer é também pensar em nossa igreja. Então, fica aqui essas pequenas reflexões e, querendo Deus, nós vamos iniciar uma outra série de estudos. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu quero agradecer a todos que participaram pelo Instagram. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Também pelo YouTube. Deus abençoe a todos. E à noite, às 6 horas, vamos estar aqui para cultuar o Senhor. Caso você que está nos honrando pelas nossas plataformas, nós ficamos aqui na Avenida Tenente Marques, 33, no bairro do Polvilho. Às 6 horas nos reunimos aqui, às quartas-feiras, sempre às 20 horas, temos um culto de oração onde aguardamos a sua visita. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia, por podermos, ó Deus, finalizar, ó Deus, esta série de aulas e que tenha, Senhor, ficado em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, Senhor, estes ensinos tão preciosos de que a Tua Palavra é eterna, a Tua Palavra é fiel e verdadeira, a Tua Palavra, Deus, Senhor, é a nossa única regra de fé, prática, de vida e conduta. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir também que o Senhor, ó Deus, possa restaurar em nós o amor à Tua noiva, à Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua igreja, a Tua noiva se levante, ó Deus, em santidade, em pureza, que a Tua noiva, Senhor, se revista, Senhor, de santidade e de pureza, para a glória e louvor do Teu santo nome. Senhor, eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Vamos na graça e na paz do Senhor.